Para você abrir lá em Eclesiastes, capítulo 6, continuando aí essa série Sentido da Vida. Eu dou uma pausa nela hoje, né? Eu falo hoje no capítulo 6 e volto só a falar em Eclesiastes só em fevereiro. Mas quero convidar você a abrir lá, capítulo 6 de Eclesiastes. Vamos ler todo o capítulo, ele é pequeno, tem 12 versos. Vamos falar sobre esse tema com nome estranho, transitoriedade, mas é algo que a gente está vivendo todo dia, todo instante e nem percebe. Quero convidar você a orar mais uma vez. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos. Muito obrigado, Deus, por podermos celebrar o Teu nome. Ontem foi um dia em que reservamos simbolicamente para relembrar o nascimento de Jesus, do Teu Filho. O menino que não está mais na manjedoura, mas é o Salvador que está no trono. E nós louvamos, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho. Nasceu, cresceu, sofreu as nossas dores, morreu por nós, mas está vivo, ressuscitou. E esse é o significado maior do Natal. Relembrar-nos que o Senhor nos amou tanto, que enviou o Seu único Filho a esse mundo, que cumpriu com o seu propósito e nos deu a garantia da vida eterna. Vida eterna é essa que não é transitória, é eterna, é que nos espera, é que um dia estaremos celebrando na eternidade com o Senhor. Por isso agora, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e vidas, transforme o nosso ser, e que saiamos daqui, ó Pai, diferentes e dispostos a aplicar a Tua palavra. Assim eu oro, em nome daquele que está entre nós, Cristo Jesus. Amém e amém. Eclesiastes 6, eu leio na tradução da Bíblia da NVI, e diz assim: Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Verso 4. Pois assim, seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem feliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E isso que deve morrer como todos os outros, que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece o suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Verso 9. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que já foi decidido, sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o destino. Quanto mais palavras são ditas, mais elas são vazias. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, e quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como sombra.
Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tiver partido? Azedo, bem amargo, o Eclesiastes aqui no capítulo 6. Nesse dia, com certeza, ele deu uma topada com o dedinho mindinho na cama. Está meio azedo ele, mas o que ele está falando é algo que a gente convive diariamente. Algo que está sempre no nosso coração. Aí no texto, no título da mensagem, transitoriedade. O que é essa transitoriedade? É justamente pensar em algo que vai rápido, que é transitório. Muita coisa que nós desejamos hoje já é obsoleto amanhã. Muita coisa que é moderna hoje, amanhã a gente olha já não faz tanto sentido. As notícias de hoje, daqui a pouco já são notícias velhas. A gente já não lembra muito. Parece até estranho falar, porque ainda estamos vivendo o encerramento, finalzinho de uma pandemia, mas já a pandemia é história velha. Já. Tudo é muito rápido. Salomão está falando aqui justamente sobre essa transitoriedade da vida. Ele continua ali falando, ele não encerrou o capítulo 5, ele engrena o capítulo 5, onde ele vai dizer das pessoas que se enriquecem, cada vez querem mais dinheiro, querem mais coisas. Ele fala sobre esse esforço da vida, mas ele vai falar, para que se esforçar tanto se passa tão rápido? Para que se preocupar tanto se as coisas passam tão rápido? Quando você piscar o olho, passou. Se foi. Isso a gente acompanha todos os dias. E a Bíblia, ela volta e meia nos lembra sobre essa transitoriedade, sobre essa coisa que passa rápido. Tiago capítulo 4 diz, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Muito rápido as coisas. Voa, o tempo passa e não tem como a gente parar o relógio. A gente não consegue parar o tempo. A gente, quando vê, já foi. O que ele quer nos convidar é aproveitar melhor essa vida que passa rápido. Dar sentido para ela. Aprender a lidar com o que é transitório e se esforçar em buscar o que é eterno. É isso que o autor de Eclesiastes está querendo dizer. Se a gente lê o texto do capítulo 6, a grosso modo, só lê, sem refletir um pouco, a gente até desanima. Mas o que ele está fazendo, e torno a dizer isso aos irmãos, o livro de Eclesiastes, ainda que azedo, mas ele nos convida a voltarmos para Deus. A entender que tudo aqui debaixo do sol é muito rápido. Então volte-se para Deus, volte para o que é eterno, volte para o Criador, para aquele que nos sustenta. O que ele quer nos ensinar hoje é que essa vida transitória, que essa transitoriedade, ela não dá garantias para nós de satisfação. Já viu aqueles comerciais? Satisfação garantida ao seu dinheiro de volta? Deve ter gente perdendo dinheiro, porque a gente não consegue ter satisfação nas coisas que estão debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes. O verso 1 e 2, vamos reler. Ele diz assim, vi debaixo do sol uma grande tragédia. Por que grande tragédia? Alguma coisa que aconteceu? Alguma desgraça natural aconteceu? Não. Ele diz grande tragédia porque está se repetindo. Está sempre repetindo, é um ciclo vicioso. O que pesa sobre a humanidade? Ele diz que Deus concede a alguns muitas riquezas, honra e tudo que desejam, mas não lhe dá oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outros acabam usufruindo. E todas essas coisas, isso também não faz sentido. É uma verdadeira
desgraça? Será que tudo que nós temos e desejamos, será que os sonhos e planos que já temos para o próximo ano vão nos garantir satisfação? Uma verdadeira felicidade? Porque isso é o que nós buscamos constantemente, né? Nós buscamos essa felicidade e esquecemos que ela é que nos encontra e a felicidade ela é encontrada no caminho, é no encontro. Não é esperando ela chegar. Temos, às vezes, nem descanso nessa busca incansável de satisfação. A gente, no dia que é para descansar, a gente procura alguma coisa para buscar essa satisfação e não descansamos. E é interessante isso, que quando Deus diz que o sétimo dia ele descansou, o Gênesis, e diz que nós deveríamos buscar esse descanso, é porque Ele sabe que nós somos limitados, nós somos seres que precisamos renovar as nossas forças, mas a gente fica buscando incansavelmente essa satisfação, e a gente trabalha demais, a gente tenta ter as coisas. Essa semana a gente vendo um filme, e isso na verdade é uma série, isso me veio muito à mente. Quando um senhor já, 80 e poucos anos, não parece, na série, queria fazer um tipo de cirurgia. E a esposa já havia morrido, ele arrumou uma namorada, então ele queria passar por essa cirurgia, queria mais tempo com essa nova namorada. Ele disse que era mais nova que ele, mas talvez uns 5 anos a menos. E ele disse o seguinte para o médico: eu quero fazer essa cirurgia pelo seguinte, eu e minha esposa passamos a vida toda juntando dinheiro para um algo especial. E ela morreu e a gente não fez esse algo especial. Então eu vou usar agora. E olhando aqui para o Eclesiástico, ele vai dizer que muitos conseguem riqueza, mas não desfrutam. Eu fico imaginando justamente pessoas assim, que passam a vida toda juntando, buscando essa satisfação e não vivem. Não vivem. Não conseguem desfrutar da vida, não conseguem desfrutar dos familiares, não conseguem desfrutar do que têm, do que possuem. Porque estão sempre buscando algo e parece que nunca chega. Porque esse brilho da satisfação passa muito rápido. Os presentes que ganhamos no Natal de ontem, talvez hoje já não tem tanto brilho assim mais. Talvez esteja até exagerando, mas semana que vem talvez já perca tanto do brilho. A camisa nova que ganhou depois da primeira lavagem já olha assim, já não é mais tão... O celular que comprou e ganhou no Natal, daqui a 2, 3 meses, já não tem mais aquele brilho, a gente já quer o novo. A gente já quer aquele outro. E assim é a vida. A gente não tem garantias dessa satisfação nas coisas que são transitórias. O que esses versículos querem trazer para nós é que somente pensar em possuir é correr atrás do vento. Não que querer ter seja errado, sempre gosto de lembrar isso. Querer ter riqueza, querer ter as coisas, não é errado, pelo contrário. Se você trabalha, você tem direito, você pode ter. Mas não viva só para isso. Porque o autor de Eclesiastes vai dizer, olha, isso debaixo do sol é uma tragédia, porque é um círculo vicioso. Querer andar na moda, querer andar olhando como os outros andam, é vaidade, ou seja, é algo fútil, é algo que passa. Essa semana a gente passou em frente de uma loja, eu comentei com a Paula, nossa, a pochete voltou. Olha como que as coisas ficam voltando. Pochete, lembra dela? Aquele negócio enorme que você tinha lá debaixo da camisa, voltou. As coisas voltam, porque é transitório, mas daqui a pouco volta. Esse ciclo vicioso, e a gente fica aí se iludindo, achando que essa satisfação vai ser encontrada em coisas. Satisfação, contentamento real, só é encontrado em Deus. E quando a gente realmente tem em Deus esse contentamento da nossa vida e para a nossa vida, todas as outras coisas sim farão sentido.
As pessoas em nossa volta, sim, farão sentido. O que eu ganho fará sentido, porque aí começo a colocar isso nas mãos de Deus. A gente cantou há pouco, pedindo a Deus que entre na nossa casa, não foi isso? Qual é essa casa? Será que é aquela que eu tenho a chave, que vou daqui a pouco para ela? Essa casa ali da música é a minha vida, sou eu. Será que quando a gente canta isso, a gente canta de verdade? Porque se a gente canta de verdade, então a gente já está a um passo de realmente ter uma verdadeira satisfação, porque a gente está convidando Deus a ser dono dessa casa, convidando Deus a ser dono do nosso coração. Quando Ele for o centro real da nossa vida, tudo, trabalho, carro, família, filhos, tudo terá sentido e dará satisfação, porque já não vamos estar mais nisto, mas sim em Deus. É isso que o Eclesiastes está dizendo. Olha, não adianta ser o homem mais rico do mundo, que você não vai desfrutar dessa satisfação. Essa transitoriedade também vai nos mostrando que tem um vazio, tem algo que é pior do que a morte. E aqui o Salomão ele foi pesado na fala dele. Verso 3 a 6 ele diz que um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos. Se porém não encontrar satisfação alguma na vida, e não tiver nem mesmo enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil, e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome, e jamais teria visto o sol, e nem saberia de sua existência. No entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem feliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, que adiantaria? Aqui ele pegou bem pesado, porque ele vai dizer que um natimorto tem mais valor do que um homem que não encontra contentamento. Que pelo menos ele não sofreu nada. O ventre já foi seu túmulo. Salomão aqui ele está trazendo algo que é muito pior do que a morte. É viver uma vida, viver uma existência como um abortado. É viver o seu dia a dia como alguém morto, um morto-vivo, que não sabe o sentido real da sua vida, não sabe para que existe, está sempre insatisfeito, amargo, não vê sentido naquilo que está fazendo, tem um vazio enorme dentro de si. Salomão está dizendo que essas pessoas pararam de viver, provavelmente se entregaram à trágica vida que estão. É aquele tipo de pessoa que diz, olha, já cansei, que ver tá bom, não se investe mais. Irmãos, gente que já desistiu realmente da vida, desistiu de buscar um sentido para suas vidas, já não tem mais certeza do que vai ser. E queridos, parece que não, mas isso é muito comum e a gente encontra gente assim todo momento. Pessoas que só vivem ou sobrevivem. Sobrevivem. E não são pessoas que muitas vezes que a gente chama de pobre, que tem baixo salário. Não, gente que tem dinheiro, gente rica, às vezes não tem sentido na vida. A vida realmente ela não é fácil. Se alguém um dia dizer para você assim, eu tenho uma vida fácil, duvide. A vida ela não é fácil, porque a vida ela é acompanhada de 3 situações. A dor e o sofrimento, ela nos acompanha, sempre vão nos visitar.
Prova disso foi esses 2 últimos anos. Dor e sofrimento sempre nos visitam. A culpa, ela também é uma companheira. E essa culpa pode ser pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer, ou o que fizeram com a gente. Mas ela sempre aparece. E a morte, como o Eclesiastes está dizendo, é uma outra situação que chega, porque a morte ela é niveladora. A gente já viu isso em algumas mensagens atrás. Ela nos nivela a todos iguais, seja rico, pobre, miserável, seja raça ou etnia, né? Que não existe raça, existe etnia. Nos nivela. Então essas 3 situações, ela nos acompanha. Agora, o que eu faço, já que a gente parece tão negativo isso, mas a gente precisa ver a positividade nisso. O que eu faço diante de dor, de sofrimento, diante de culpa, diante da morte? É o sentido que eu dou na minha vida. Se eu ficar somente parado, murmurando, reclamando, igual aquela hiena, lembra do desenho? Confessa a sua idade agora, a hiena e o leão, do Hanna-Barbera, um desenho bem novo, uns 25, 30 anos atrás. Que a hiena sempre falava assim, ó vida, ó azar. Tudo era negativo. Se eu pensar o seguinte, meu Deus, 2022 está chegando, estão falando que já tem uma gripe aí, e a gente começar a parar a vida, e eu não vou mais a fazer nada, vou ficar parado, realmente eu me entrego, e aí eu vou ser, como disse Salomão, o Eclesiastes, eu vou ter menos valor que um natimorto. Porque eu sou esse aborto vivo, ou seja, eu já não quero mais viver, eu não quero mais desfrutar de nada. Agora, se eu olho para a dor e sofrimento, se eu olho para a culpa, se eu olho para a morte e penso, não, eu quero é viver, já que eu sou finito, já que eu posso um dia não estar mais aqui, eu quero desfrutar dessa vida, e desfrutar como? Desfrutar com Deus e com os meus irmãos, eu quero desfrutar, eu quero viver, eu quero me alegrar. Porque já não sou mais eu, mas é Cristo que está em mim. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Que ele vai dizer em Gálatas 2:20, fui crucificado em Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, quando a gente começa a entender que eu posso desfrutar o melhor desta vida em Cristo, eu começo a viver o céu aqui. Porque se eu me prender somente naquilo que é transitório, eu vou descobrir que os meus desejos, eles são incansáveis. Você já percebeu que a gente está sempre desejando? Isso é lógico, é normal, Deus nos fez assim. Mas se eu ficar só preso nisso, só desejando em ter, e não desfrutar do ter, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, e quando eu chegar no final da vida, eu vou olhar para trás e vou me sentir infeliz. Porque eu não desfrutei. Versos 7 a 9 diz que todos passam a vida se esforçando para ter o que comer. Deixa eu voltar aqui que saiu. Mas nunca parece o suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Quando Salomão diz ali no verso 7 que todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, o que ele está dizendo é o seguinte: querer ficar desejando ter as coisas é igual comer. O nosso corpo constantemente nos pede para comer. Você deve ter tomado café da tarde. Alguns tomam. Garanto que olhando já quase 8 horas da noite, você lembrando que sobrou do almoço, aquela carne assada, aquele frango, aquele chester, sei lá, aquele pudim. Só em falar, a barriga já começa a reclamar. Daqui a pouco aí do lado você escuta um ronco na barriga.
Assim é o nosso corpo, a gente nunca satisfaz ele, porque precisa. A gente precisa repor energia, nosso corpo queima energia, a gente precisa repor. Mas os nossos desejos, e aí o Eclesiastes, ele é bem grosso até, ele diz, olha, por que você fica desejando o que não tem? Por que você fica toda hora querendo isso? Isso não faz sentido. Você não aproveita a vida. Lembre-se, o problema não é desejar, mas é querer sempre viver assim. Lá no capítulo 5, ele vai dizer no verso 10, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca satisfará com o que ganha, porque sempre quer mais. Alguns vão fazer uma fezinha essa semana, eu sei. 350 milhões. Dá para pagar uns boletos com esse dinheiro. Não dá? Se você ganhar, me avisa. Eu tenho uns para você ajudar a pagar. Entrega o dízimo, tá? Não erra 2 vezes. Eu sou, João, 35 milhões? Dá para comprar o terreno, hein, João? Vamos orar por isso. Mas tem gente que vai ganhar isso e vai pensar, no ano que vem, na virada, vou fazer uma fezinha. Porque é assim, a gente nunca está satisfeito. É isso que o Eclesiastes está dizendo. Por que a gente nunca está satisfeito? Porque a gente não olha para fora de nós. A gente só olha para nós. A gente não sai do nosso umbigo. A gente não para de olhar o centro da nossa vida. A gente não olha o que está em volta. A gente não olha o próximo. E aí a gente só vai desejando. É por isso que essa transitoriedade, ela nos denuncia nesses desejos nossos incansáveis, porque a gente só olha para nós. Quer ver o exemplo? Olha as nossas orações. Faz o seguinte, quando você for orar agora, tenta lembrar disso. Veja quantos % da sua oração é pensando em você. A gente ora mais por nós e menos pelos outros. E quando eu digo outros, não é só da igreja, os outros. A gente pede mais do que agradece. A gente pede mais por nós do que do outro. O grande problema desses apetites de desejo é que a gente não sai de nós. Esse apetite de desejo que Eclesiastes está dizendo é negativo, é ruim. Porque lá em Provérbios 16, 26, ele fala de um apetite que é bom, é positivo. Nos faz movimentar. Lá ele diz que o apetite do trabalhador obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Aqui ele está dizendo de algo que faz com que a gente se movimente, que nos dê vida. São desejos bons que nos faz querer agir, movimentar, não vai ficar preguiçosos. Como o próprio Provérbios vai dizer depois. Não, ele nos faz agir, ele nos faz sair da inércia. Mas o que o Eclesiastes está dizendo é algo ruim, é algo que só faz a gente olhar para nós. E olhar somente para aquilo que passa. E esses desejos naquilo que passa, irmãos, é incrível. O capitalismo, o comércio já pegou isso faz tempo. O comércio, ele olha e cada dia tem um lançamento novo. Cada dia tem uma coisa nova. Basta olhar a parte da tecnologia, os carros, por exemplo. Todo ano tem um modelo novo. E agora é interessante, né? Os modelos do próximo ano já saem no ano passado. Recentemente estava vendo a propaganda de um lançamento de um carro, 2021 lançando um carro de 2022. Eu pensei, mas ele é 2021 ou 2022? Porque eu estou em 2021. E a gente cai nessa loucura e é enganado mesmo. O carro é 2021. O capitalismo já percebeu isso. E percebeu tanto desse desejo nosso de ter que até as coisas realmente se tornaram transitórias. Quem aqui tem, por exemplo, uma geladeira com mais de 20 anos? Vamos ver se pelo menos eu consigo alguém. Uma geladeira com mais de 20 anos.
Ninguém. Ô louco, nem eu. Um guarda-roupa com 40 anos. Impossível, né, com esse material de hoje em dia. Mas se a gente voltasse um tempo atrás, a gente encontraria. Aquelas geladeiras que precisavam de 10 homens para carregar. Hoje um sozinho carrega. Eu estou exemplificando isso para a gente entender o que é essa transitoriedade que tira sentido da nossa vida. Que o capitalismo já percebeu. Mas como é que a gente vence isso agora? Porque trazer o problema é fácil, né? Qual que é a solução disso? A transitoriedade, essa vida transitória, essas coisas que a gente sempre deseja, parece que não tem fim, ela acaba quando nós cremos que existe algo que realmente não vai passar. Eclesiastes 6, 10 a 12. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Que diferença fazem? Nessa vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? A condição humana, ela não mudou de Adão e Eva. Depois da queda, não mudou. Quando o Eclesiastes está dizendo que Deus já sabe de todas as coisas, o que adianta discutir com Deus, ele não está falando algo que determinista. Ele não está dizendo, olha, não adianta, você vai ser o que você tem que ser. Não, não é isso. Ele não está falando aqui que a gente vai viver vidas em casta. Se eu nasci pobre, eu posso morrer pobre, porque não adianta. Não. Quem faz o nosso destino também somos nós. Não é minha vida como foi a dos meus pais. Eu posso mudar isso. O que ele está dizendo é que na infinita sabedoria de Deus, Deus já sabe do que eu vou passar. Porque ele é eterno. Eu não sei o que eu vou passar amanhã. Mas Deus já sabe. O que ele está dizendo é, não adianta ficar batendo boca com Deus e também só culpando ele se você não toma providências na sua vida. Porque ele já sabe. O problema é você que não sabe, você que não muda. A condição humana, ela não mudou porque nós não buscamos o que é eterno, porque lá em Adão e Eva já se começou a buscar o que era transitório, por isso que comeram da fruta. Porque eles já tinham a eternidade, eles já tinham algo que é eterno. Nós precisamos entender que Salomão, ele não fala desse determinismo fatalista, não adianta, você não vai mudar nada na tua vida. Pode sim. Basta você olhar o que você era 10 anos atrás, o que você era sem Cristo, o que você é hoje em Cristo. O que ele diz é o seguinte, olha, tem algo que não adianta discutir com Deus, já está determinado sim. E isso nós conhecemos agora em Cristo. E se você já leu o Apocalipse, inclusive a mensagem do domingo que vem é em Apocalipse. Fica aí a dica. Mas se você já leu o Apocalipse, sabe que já tem sim algo determinado e um fim, que é a volta de Cristo. Mas esse período entre a volta, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não olharmos para Cristo, se nós não entendermos que as nossas escolhas, elas têm consequências sim. E não adianta só culpar a Deus. O que nós precisamos entender é que crer nele traz diferença para a nossa vida. O verso 12 diz que nessa vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como uma sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol ou depois que tivermos partido? Entendam, ele não está falando de algo aqui que nós já conhecemos. Ele não está falando de Cristo. Ele não está falando de... Ele está falando o seguinte, olha, essa vida aqui, essa vida louca, transitória, nos traz muita ilusão.
E se a gente não se apegar com Deus, a gente vai ficar perdido mesmo. Essas perguntas parecem sem sentido, mas elas têm sentido. A primeira pergunta que Salomão traz, que nesta vida breve e sem sentido, quem sabe o que é melhor passar os dias, ou como melhor passar os dias? O que Salomão está dizendo, olha, passa muito rápido. E provavelmente o homem que Salomão conta nesse capítulo 6, que ele fala que era um homem muito rico, que tinha mais de 100 filhos, e a gente precisa entender esse exagero de Salomão na quantidade de filhos, é que Salomão está numa época em que o número de filhos representava a prosperidade de uma família. Diferente de nós hoje. Imagine você com 100 filhos. Ô loucura. Um já dá um trabalho, né? Mas ele está falando de uma época diferente. Ele está falando de um tempo que, olha, esse homem tão próspero, o que adianta? Ele não desfruta disso. Porque passa rápido. Mas a segunda pergunta de Salomão, nós sabemos sim a resposta. Quando ele diz, quem sabe o que acontece debaixo do sol depois que tivermos partido? Bom, depois que eu morrer, eu não sei o que vai ser mais desse mundo. Porque eu parti dele, é isso que Salomão está dizendo. Depois que o médico disser assim, olhar para o relógio e dizer, hora da morte. Eu não sei mais o que vai acontecer aqui. Eu não sei, se eu for antes da Paula, o que vai ser da Paula. Porque morri, é isso que ele está dizendo. Ninguém veio aqui me contar. Mas o que acontece daqui para lá, o que acontece depois que eu morro, eu sei sim. Eu sei que vou estar com meu Deus. Mas essa escolha, ela precisa ser feita aqui. Enquanto estamos vivos. Enquanto nós respiramos. Porque a gente só tem duas escolhas para depois dessa vida. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Isso me faz lembrar de um colega pastor, de um amigo, que ele contando que quando ele estava fazendo a segunda faculdade dele, ele viajava muito, então ele tinha muita dificuldade de assistir todas as aulas. Então ele fez um acordo com a faculdade, então depois ele repunha as aulas, enfim. E tinha um professor que se denominava ateu. E enquanto ele estava na aula, ele era amigo dele. Mas quando ele não estava na aula, os colegas disseram, olha rapaz, ele não é teu amigo não, porque ele mete a malha em você e na religião. Eu falei, não tem problema. Um dia, ele conversando com esse professor, não era aula, era outro evento. Esse professor muito debochado virou para ele e disse o seguinte, sabe, vocês crentes são uns bobos, uns trouxa. Porque vocês ficam presos sem poder fazer nada. Vocês não podem beber. Vocês não podem ir para farra. Vocês não podem. E aí não desfrutam a vida. Vocês não vivenciam a vida. E aí não aproveitam nada dessa vida. Aquele pastor virou para esse professor e disse o seguinte, olha, primeiro, a gente não deixa de fazer, não é porque a gente não pode. Porque eu posso, tudo que você falou, eu posso. Eu posso beber, eu posso ir para farra. Eu escolho não fazer, que é diferente. Você está falando que não existe um céu e uma terra, um céu e um inferno. Que essa era a alegação desse professor. Então vamos pensar o seguinte, se não existe céu nem inferno, e eu perdi tudo isso que você está falando, eu não farriei, eu não bebi, pelo menos eu tive uma vida mais tranquila, pude desfrutar melhor com a minha esposa, com os meus filhos, não chegava em casa embriagado, eu tive uma vida mais saudável. Agora, vou imaginar o seguinte, ele olhou para o professor e disse, imagine que você, que viveu sua vida sem Deus, dizendo que não existe Deus, que não existe céu, que não existe inferno, morra.
E quando você chega do outro lado, descobre que existe sim um céu e um inferno. Como que você vai estar? E ele disse que esse professor olhou para ele e disse: eu vou estar perdido. Então ele disse para esse professor: pois é, se não existir céu e inferno, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Agora, se existe e existe, você sai perdendo. O que Salomão está dizendo é o seguinte: se a gente viver a vida esquecendo do que é eterno, esquecendo que existe algo além daquilo que é passageiro aqui, que existe uma eternidade, existe um Deus sim, existe um Jesus que está ressurreto, está entre nós e que vai voltar. O que está entre nós está em espírito, através do seu Espírito Santo. Mas ele foi ao céu, ele preparou um lugar para nós, a casa do Pai. E que um dia nós vamos ouvir sim as trombetas e vamos nos encontrar com ele. Existe sim algo que é eterno, a vida eterna. Mas se a gente viver aqui como se não existisse, a gente só vai perder tempo e perder a salvação. Porque o que é transitório, o próprio nome já diz, passa, se vai rápido. Eternidade não. E a Bíblia é bem clara em dizer que a vida debaixo do sol é sim transitória, mas há sim algo após essa vida que não é transitório. Hebreus 9, 27 e 28 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, a você e a mim que está aguardando a sua volta. Mateus 10, 28, não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma e o corpo no inferno. E Apocalipse 20, verso 14 e 15 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa escolha por o que é eterno é feito aqui, agora. Não é transitório. Se Deus for excluído da sua vida, se você não confiar nele, se tiver dúvidas sobre céu e inferno, você pode correr o risco de descobrir que realmente, como esse personagem que Salomão traz nesse texto, viveu a vida de forma inútil. Perdeu a salvação. O que é transitório, irmãos, perde valor muito rápido. Se perde logo. E não só o valor monetário, mas o valor da vida. Facilmente é substituído. Os desejos nossos são incansáveis, a gente não consegue satisfazê-los. Mas a vida com Cristo, presa na eternidade, nos dá sentido. E esse sentido maior é saber que um dia vamos estar com Ele. Agora a escolha é sua. A escolha é agora. Não dá para pensar em amanhã, porque é muito transitório, é muito rápido. Talvez eu não possa ter um amanhã. Por isso eu convido você hoje a confiar nesse Jesus, na eternidade hoje. Colocando a tua vida e teu coração nas mãos dele, deixando ele ser Senhor. Colocando os teus desejos nas mãos dele, aí sim vão ter sentido. Assim você vai ter prazer no que você tem. Eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos. Pai, quantas vezes confiamos somente naquilo que é passageiro?
Quantas vezes, Senhor, temos tantos desejos que não são condenados pelo Senhor. O Senhor mesmo já disse que os nossos desejos, em conformidade com o Senhor preencherá esses desejos, nos dará esses desejos. Mas às vezes a gente corre tanto atrás de situações, não conseguimos nos satisfazer, porque esquecemos do Senhor, nos esquecemos da Tua presença em nós. Nos esquecemos que a maior satisfação é ser chamado de filho, de filha de Deus. Quer saber que o Senhor cuida das nossas vidas com muito zelo. Por isso, Senhor, nos ensine a não ficar olhando para o que é transitório, mas olhar para o eterno. Contemplar ainda em vida essa eternidade, a alegria que é o Senhor em nossas vidas. Ó Deus, não deixe que o nosso coração se desvie do Senhor, por coisas passageiras, por prazeres passageiros. Mas que, Senhor, desfrutemos do que já temos e consagremos isso nas Tuas mãos. Para que aí sim, ó Deus, quando olharmos para o que já temos, podemos dizer, foi o Senhor que me deu. E com certeza, Senhor, vamos ter tanta alegria, tanta satisfação, porque o Senhor é o centro. O Senhor que dá sentido. É isso que o capítulo 6 de Eclesiastes nos convida, a colocar o Senhor como centro da nossa vida. Ó Deus, visite-nos agora. Tome, Senhor, a cada um nas Tuas mãos, e os seus desejos, aquilo que está no seu coração, que seja consagrado no Senhor. E desfrutem, ainda em vida, o melhor do Senhor. E escolham agora a eternidade para que esse melhor seja excelente, excepcional, no depois desta vida. E aí sim, ó Deus, será uma eternidade de alegrias, aonde um local aonde não vai ter choro, não vai ter desespero, não vai ter, ó Deus, frustrações, pois vamos estar diante do Senhor e Tua glória que irá nos aquecer, a Tua glória que será aquela que vai nos iluminar mais do que o sol. Mas, Senhor, se a nossa escolha não for pelo Senhor aqui em vida, o que nos espera é pior do que ter nascido, como disse Eclesiastes, morto. Porque perderemos totalmente a nossa esperança. Por isso, Senhor, escolhemos o Senhor. Escolhemos a vida contigo, que é uma vida que satisfaz. É assim que eu oro, Pai. E agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.